Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um podcast do Veja Bem. Como a gente sempre fala, é um programa para a gente falar de leveza acerca do empreendedorismo, de empresas, empresários, um pouquinho de pitadinha de política muitas vezes, né? O Veja Bem traz essa questão de dúvidas, de interrogações, um pouquinho de sarcasmo também, né? E hoje estamos com a presença do Roberto, um grande amigo meu, né, fez aqui presente, um grande convidado, para a gente falar um pouquinho sobre o tarifaço do Trump e esses impactos junto ao mercado, né, principalmente na parte de madeira onde ele trabalha. Eu sou Ricardo Pascoaleto, ao meu lado Chico Cardoso, né, como sempre. Como sempre. Tamo aí. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu tenho que agradecer, né, nossa apoiadora, a Curtis Móveis, a Jaque Curtis, que nos proporciona esse ambiente elegante, belíssimo, confortável, né? Se você tem interesse hoje em estar montando sua área residencial, uma área comercial, tenha certeza que a Curtis Móveis tem profissionais de qualidade, móveis de qualidade, vai conseguir te proporcionar projetos elegantíssimos e que com certeza você... E um atendimento bem acolhedor, né? Um atendimento excepcional, as né? As meninas lá são fora de série. Tem preço, tem pessoal qualificado para te atender e tenho certeza que você vai estar super bem atendido. Mas agora vamos falar um pouquinho também de empreendedorismo, empresas, né, Roberto? O Roberto, um grande amigo, nos fala um pouquinho da tua trajetória até Rio do Sul, sei que tu não é daqui, né? Mas hoje já é um conterrâneo, diretor de kart, diretor de empresa, né, na parte de vendas. E como é que foi a tua trajetória até aqui, Roberto? Ricardo, Chico, bom dia. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Fiquei muito lisonjeado de saber que é um projeto novo e que eu sou um dos primeiros convidados aí para participar do projeto. Pelo que vocês já me contaram, é muito promissor. A gente vai falar de assuntos bastante importantes, né, que vão interessar um público aí bem seletivo, pelo que vocês já estão apresentando. E como eu conheço um pouquinho de vocês, a trajetória de vocês, Ricardo, um grande amigo já de longa data, tenho certeza que é um projeto de muito sucesso e que vai fazer aí a diferença aí para diversos públicos que vão se interessar pelos temas aqui abordados. Excelente, obrigado. A intenção é essa mesmo, e a intenção é falar com leveza do que a gente às vezes conversa nos nossos jantares, né? Muito e bem. Trazer isso aqui para dentro aqui de uma forma bem tranquila. Então vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Eu moro apenas há 5 anos aqui em Rio do Sul, né? Eu sou paranaense, sou curitibano, e eu vim para Rio do Sul por uma questão profissional há 5 anos e acabei me estabelecendo aqui junto com a minha família. Não só pela questão profissional, mas eu tenho também 2 filhas aí que estão estabelecidas aí no colégio, na faculdade. A gente acabou pegando um pouquinho da essência de Santa Catarina e agora a gente está residindo de forma definitiva aqui em Santa Catarina. Como você já comentou, eu sou oriundo aí do setor madeireiro, trabalho há quase 30 anos no setor madeireiro, né? Sou formado em comércio exterior pela Faculdade de Estudos Sociais de Curitiba, em 96, e tenho 2 MBAs, né? Um em marketing empresarial pela Universidade Federal do Paraná e outro em logística internacional pela PUC do Paraná também. A minha formação ela está direcionada ao setor comercial e atuo nessa área então desde 2001, quando recém saído do Exército. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, permaneci por 10 anos. Logo que comecei a... É uma virada, né, do Exército para uma área que é extremamente certinha. Mas você sabe que... Vem para o empreendedorismo, vem para uma empresa... Mas o setor empresarial, e quando a gente fala particularmente sobre o setor empresarial voltado ao comércio internacional, você tem que ter um certo regramento, né? Sério? Ajuda muito. A gente tem uma política de negócios comparado com o mercado nacional, um dinamismo um pouco diferente, né? Até porque para que você tenha sucesso na atividade internacional, você tem que ter uma seriedade talvez um pouquinho mais aguçada em relação ao que a gente faz no mercado nacional, infelizmente. É a tradição do mercado nacional, né? É a cultura, um pouquinho diferente do que a gente realiza no mercado internacional. Então vamos dizer assim, essa experiência que eu tive de 10 anos vamos dizer. me forjou, digamos Disciplina, assim, né? de uma forma que eu, de certa forma, tive
um sucesso no desenvolvimento das atividades no mercado internacional. Legal. Bacana. Mas logo que eu saí, então, em 2001, eu comecei a trabalhar no setor madeireiro. Tive duas oportunidades na época. Uma de ir para o setor de bancos, né? Eu fui convidado para ser um gerente júnior num banco de renome na época, em 2001. Mas como eu estava já prestes a finalizar a faculdade naquela ocasião, uma empresa de grande porte de Curitiba me convidou para conduzir as atividades de marketing e comércio exterior já naquela ocasião. E como era a área minha de formação e é o que tu queria? E era o que eu queria, e eu tinha uma vontade muito grande de começar a viajar para fora, conhecer o mundo de certa forma, né? Aí eu optei por esse destino e desde lá, desde então, que bom. Desde 2001, ou seja, praticamente 25, 26 anos aí, trabalhando, atuando especificamente no setor madeireiro, né? Então, de lá para cá... 20 anos no setor madeireiro especificamente. Eu só trabalhei no setor madeireiro. Saiu do exército direto para o setor madeireiro. A minha formação profissional é no comércio internacional, mas especificamente trabalhando em empresas do setor madeireiro. Tá, e esses 25 anos o setor cresceu, o setor se modificou, tu pegou altos e baixos, o que tu viveu esse período todo? Eu vou te dizer que nós tivemos 3 fases ruins nesse período, né? A primeira delas foi em 2008, quando a gente teve... A bolha, né? Teve a bolha, né? Acho que a bolha imobiliária, não foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, onde teve um shutdown por completo, no mundo inteiro, na realidade. Não afetou Morgan, aquele pessoal, teve a quebra do banco lá. Exatamente. E isso afetou diretamente todas as economias nacionais, inclusive a brasileira, que desde sempre teve uma participação muito grande no mercado americano com os produtos. E quando a gente fala de produto madeireiro, né? Naquela época, o share de vocês estava em qual percentual para os Estados Unidos? Na ocasião, Chico, eu trabalhava nessa empresa que tinha exportação de painéis compensados e pisos de madeira. E o setor de pisos de madeira, naquela ocasião, ele ocupava um share nos Estados Unidos de aproximadamente 10% de todo o volume consumido de piso de madeira tropical nos Estados Unidos. Então, era uma coisa astronômica, assim. A gente vendia e negociava e exportava um volume de containers mensal nunca visto antes na economia do Brasil dentro do setor madeireiro. Né? Isso até 2008. Isso 2008. Aí, em 2008, praticamente se encerraram todas as grandes operações do Brasil, né? E alguns grandes players ainda continuaram e continuam até hoje operando, mas em volumes muito menores, porque como houve um decréscimo no volume de vendas de produtos de origem madeireira brasileira, né? Outros mercados acabaram comendo um pouquinho dessa fatia naquela ocasião e continuam até hoje. Então, hoje, do setor de piso de madeira, nós não atingimos 1,5% do volume consumido nos Estados Unidos. Então, houve uma queda significativa, substancial. Sim. Daí, a história, falando sobre o piso madeireiro, a gente pode dizer que teve um produto substituto? Nos Estados Unidos, naquela ocasião, ele tinha uma demanda muito grande por produtos de origem asiática. E quando a gente fala de produto asiático, a gente fala muito do carvalho asiático, né? Os Estados Unidos é um produtor de carvalho americano, mas o carvalho de origem asiática e de origem europeia tinha um apelo comercial muito grande por conta da aparência do produto em comparação com o produto brasileiro. Então, naquela ocasião, vocês talvez tenham ouvido falar das madeiras mais tradicionais do Brasil, como o ipê, o cumaru, que até hoje é muito tradicional no Brasil, é a madeira mais vendida no Brasil hoje para piso de madeira, né? O cumaru, a muiracatiara, a timborana, o tauari, que eram espécies naquela ocasião muito negociadas nos Estados Unidos, perderam espaço para o carvalho tingido. Então, não só o carvalho amarelo na coloração natural, mas carvalhos tingidos em outras naturalidades, outras cores, substituíram aquilo que era vendido no Brasil. Então, esse foi a primeira grande fase negativa aí do mercado brasileiro, não exclusivamente o setor madeireiro, mas de forma geral, e que acabou afetando o nosso setor, foi em 2008 com essa... E a segunda... A segunda já foi a pandemia, né? De lá para cá houve um crescimento, uma evolução, um aumento de consumo, uma normalidade do consumo no mercado americano, no mercado internacional em geral, e na pandemia, novamente, por questões óbvias e naturais. Porque, de modo geral, a gente é um grande vendedor para os Estados Unidos, de madeira principalmente. Eu acho que, né, eu tenho conhecidos que trabalham na parte principalmente de transporte de cargas, né?
E eles comentam, dá um tufão lá, dá uma coisa, tem alguns picos, né, que elevam o consumo de madeira, mas tem uma venda bem tranquila, vamos dizer assim, né? Mas sabe por quê, Ricardo? Porque o mercado americano, o mercado da construção civil americano, ele é diferente do mercado nacional. Nosso mercado da construção civil, ele é muito baseado em alvenaria. Sim. E a construção civil nos Estados Unidos é muito baseada no wood frame, na produção de produtos com uso de madeira. De produto florestal, de madeira. Então, a construção das casas, single family, multifamily, que são produzidas nos Estados Unidos, são produzidas com madeira. Então, as chapas de OSB, as chapas de compensado, o próprio piso de madeira, as portas de madeira, tem que vir de algum local. E o mercado americano, ele é um mercado de baixa produção de produtos florestais. Até porque a disponibilidade, por exemplo, de madeira tropical não existe nos Estados Unidos. Então, ou é da Ásia, ou é da África, ou é do Brasil. E assim criou-se, então, um vínculo meio que de produto de consumo básico nos Estados Unidos, que é o produto de origem florestal brasileira, né? E hoje a Adami, ela vende o quê? A empresa hoje que tu é diretor comercial, né? Acho que é... Eu sou gerente comercial do setor madeireiro. A Adami hoje ela tem 3 grandes setores na sua estrutura. O setor madeireiro, que é o que eu faço a gestão, né? Que vende produtos que são portas de madeira, kit porta pronta, molduras em geral, e quando eu falo moldura não é moldura de quadro, é molduras de acabamento da construção civil, então rodapé, roda-teto, moldura de janela, moldura de porta, componentes de porta, painéis fingados, que são utilizados para decoração em geral, painel de parede, painel de TV, painel de, enfim, diversos usos de forma decorativa, madeira serrada em geral, e o subproduto de todos esses que eu comentei, que são os pellets de madeira. Não é pallet, é pellet, que é aquele microchip, né? Pra fazer aquela biomassa, né? Que é utilizado, na grande maioria das vezes, para aquecimento doméstico ou aquecimento industrial, né? Tudo isso junto, só para dar um volume do que representa isso para a Adami, né? Mais ou menos uns 300 a 350 containers por mês de produtos exportados, fora o que vende para o mercado nacional. Bom, esse é um dos segmentos. O segundo segmento é papel e embalagem, né? Somos hoje um dos grandes produtores de papel e produtores de embalagem, principalmente para a indústria alimentícia e farmacêutica. E o terceiro segmento, que é a produção de energia, hoje a Adami tem dentro das suas áreas, que são irrigadas por grandes rios, né? 3 usinas hidrelétricas que geram energia não só para consumo interno, mas para negociação também, né? Dentro desses 3 segmentos, principalmente no setor madeireiro, a gente viu o ESG vindo muito forte há uns 10 anos atrás. Antes disso, como que era tratada a sustentabilidade, as acreditações, como é que era feito? Porque criou-se, né, essa sigla ESG, e ela para nós ela é mais nova, né? Imagino que já deve ter há muito tempo. Qual foi o impacto que a Adami teve nessa construção, nesse tipo de acreditação, a partir do momento que ela veio tacitamente assim, para o mercado, principalmente brasileiro? O ESG ele sempre foi um tema abordado de forma muito superficial por todas as empresas no Brasil. E como você bem disse, de 10 anos para cá, passou a ser um ponto fundamental para a percepção de mercado e percepção dos clientes em relação à forma de atuação das empresas, né? Mas no setor madeireiro, nós estamos mais envolvidos com a manutenção da característica ambiental. Na cadeia produtiva, né? Cadeia produtiva e uso da matéria-prima. E a Adami, ela se destaca de uma forma bastante significativa, não só no mercado nacional, mas internacional, perante os seus concorrentes, pelo fato de que nós somos hoje 100% verticalizados. Ou seja, desde a árvore em pé até o último produto final, é 100% produzido dentro da empresa, né? Então, o ativo florestal que nós temos hoje nos permite, só para vocês terem uma ideia de tamanho de negócio, né? Nos permite utilizar 100% da matéria-prima para produzir todo esse volume de produção que eu comentei com vocês, com a madeira produzida nas nossas florestas de reflorestamento, e ainda sobra
2 tantos ou 3 tantos ou quantos tantos vocês puderem imaginar de madeira para serem vendidos para o mercado, para os concorrentes, para o mercado em geral, para outras produções tão grandes quanto o que é o da Adami hoje. E tudo isso é baseado, Chico, isso é percebido não só no mercado internacional, mas começou uma leva muito grande de percepção comercial no mercado interno também, que é a certificação do bom uso e do manejo florestal das nossas florestas. Isso vale tanto para a área reflorestada, que é o que a Adami trabalha, né, com reflorestamento de pinos, quanto para as áreas de uso de madeira tropical, que não é o caso da Adami, mas que tem uma participação econômica muito grande do Brasil para o mercado internacional, porque o Brasil ele é reconhecido por um grande produtor de madeira tropical internacionalmente, né? Então, quando a gente fala de exportação de madeira, o que interfere muito na percepção dos nossos clientes e, de certa forma, até no sucesso de algumas negociações, é a presença da certificação FSC dentro dos nossos processos de fabricação, que é o Forest Stewardship Council, que determina a forma de manejo florestal, de uso da floresta de maneira responsável, de maneira sustentável, de maneira que prospere e que não haja uma interferência no curso do uso de um recurso natural, como é uma floresta, né? Nem do bioma como um todo, né? Bioma como um todo, que não interfira em nenhum aspecto, em nenhuma outra forma, e você possa continuar explorando a madeira de uma maneira econômica, sustentável, que não interfira na sustentabilidade do negócio, né? Então, a Adami hoje, ela possui 100% das suas florestas certificadas pela FSC, o que nos permite hoje ter uma negociação, proporcionar para o mercado interno e internacional uma negociação sem qualquer tipo de resquício ou dúvida sobre a origem da madeira, né? E sobre a rastreabilidade dela também, né? E falando um pouco sobre isso aí, eu acho que isso aqui daria para a gente conversar mais uma manhã inteira sobre a questão ambiental, porque daí vem toda uma questão política e geopolítica, e estamos falando a nível de mundo, né? E em cima disso eu tenho certeza que tem muito investimento em cima disso para manter tudo isso organizado. E aí, mas eu vou puxar um pouquinho desse investimento e daí vai bater um pouquinho, né, em cima de investimento e faturamento e tal, na terceira onda de crise, que eu acho que é o foco que a gente vem vivendo, eu acho que isso vocês estão sentindo na pele hoje, que eu acredito que é o tarifaço do Trump, né? O que isso impactou hoje para vocês? Como é que foi? Vocês estavam preparados para isso? Havia alguma negociação anterior? Vocês estavam prevendo isso? Não estavam? Foi de supetão? O que aconteceu nesse mercado quando o Trump resolveu fazer esse tarifaço aí em junho desse ano? Ninguém estava preparado, né, Ricardo? Na realidade, isso foi uma surpresa não anunciada para o mercado brasileiro e para o mercado mundial de forma geral, né? Mas existem algumas conotações para serem avaliadas aqui, né? A primeira delas que a Adami, de forma geral, e algumas empresas do segmento, e eu falo algumas porque diversas sofreram e continuam sofrendo de uma maneira bastante intensa, porque não estavam preparadas naturalmente para o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu vou te explicar o que eu quero dizer. A Adami, como algumas empresas do setor, ela, de forma antecipada, por ser uma característica da empresa, não tinha negócios realizados exclusivamente com os Estados Unidos. Então, pela diversidade de produtos e pela diversidade de mercados, nós tivemos uma condição talvez menos agravada pela situação do tarifaço dos Estados Unidos, porque tínhamos produtos direcionados a outros mercados, senão o mercado Diferentes americano. produtos, não especificamente, né? A gente sabe que tem algumas empresas até 100%, 90% de venda focada nos Estados Unidos. Essas empresas com certeza tiveram um impacto drástico. Nós temos um concorrente no norte do estado do Paraná que trabalha no setor de molduras, como nós também temos. Hoje a Adami tem uma capacidade produtiva e vinha produzindo esse produto em volumes aproximados aí de entre 80 e 100 contêineres por mês. E esse concorrente no norte do estado do Paraná, ele é o maior produtor de molduras do Brasil. Em épocas normais, chega a produzir 400, 450 contêineres de moldura, e a moldura é um produto quase que exclusivamente vendido ao mercado americano, né? Sim. Que teve uma situação drástica, completamente drástica, a ponto de hoje estarem em processo de transferência
se não de toda a operação, mas de boa parte dela, para o Uruguai, na tentativa de desvincular com esse problema do tarifácio entre Estados Unidos e Brasil, para dar continuidade nas suas atividades, porque trabalha exclusivamente com o produto e não tinha uma alternativa que pudesse ser adotada naquele momento como principal para equilibrar, digamos assim, a conta do prejuízo tomado por conta do tarifaço. Já a Dami, como nós trabalhamos com produtos diversos e mercados diversos, lógico que a gente tomou medidas emergenciais no primeiro momento para tentar distribuir de uma forma mais intensa os produtos de outros mercados para tentar equilibrar a conta. Mas fato é, Ricardo, que nesses últimos 4 meses nós entramos numa fase de negociação com os nossos principais clientes para mantê-los de forma saudável até que nós tivéssemos uma luz no fim do túnel. Nós não estamos enxergando ela ainda. Eu acho que ainda tem um passo enorme a ser dado em termos de negociação com o mercado internacional, mas internamente na empresa nós tomamos diversas precauções em termos de parcerias, em termos de produtos, em termos de mercados, para que hoje nós tivéssemos, vou te dizer com toda a segurança e com uma alegria muito grande, de que nós recuperamos a atividade comercial do setor de madeira da Dami hoje a pontos semelhantes ao que era antes do problema do tarifaço. Justamente por essa capacidade de equilibrarmos a conta com outros produtos, com outros mercados e mantendo os clientes dos Estados Unidos, lógico que com resultados um pouquinho menores do que esperado. Diminuindo o lucro, diminuindo margem. Eles também fizeram isso? Fizeram isso também. Eles foram parceiros? Os compradores também diminuíram margem? Esse foi o ponto fundamental. Como eles dependem muito do produto nacional e nós dependemos até então do mercado deles, né? Houve uma sinergia, vamos dizer assim. Uma conciliação de interesses, né, entre o mercado americano, os nossos principais clientes que compram da Dami há 30 anos, há 35 anos. Então houve uma sinergia muito grande para que essa diluição do prejuízo do tarifaço fosse absorvido por ambas as partes, a ponto de hoje estarmos naqueles produtos que eram antigamente só exportados para os Estados Unidos, numa margem aí de 60% de volume de produção, o que é muito positivo comparado com algumas empresas que dependem exclusivamente do produto e não tiveram a mesma sorte de renegociações e tiveram aí suas situações bem agravadas, né? Tenho 2 perguntas. Primeiro, até por curiosidade, né? Quantos colaboradores diretos e indiretos a Dami tem, né? E diante dessa tomada de decisão do Trump, qual foi o impacto cultural e de clima na pirâmide estrutural, como os colaboradores... dá para sentir, né, você como líder, uma segurança muito grande falando sobre isso, até porque a pluralidade de produtos e a capilaridade de mercado dá essa segurança, né? Então, pega esse exemplo do norte do Paraná, onde 100% é para um cliente, né? Se acontece alguma coisa com esse cliente, como aconteceu, a cadeia inteira ela sofre. Estrategicamente, culturalmente, né? Dentro da empresa, como foi esse impacto? O que a Dami fez de estratégia para, se houve, né? Dentro dos colaboradores, aquele, como vai ser eu vou continuar trabalhando, vamos fechar, não vamos? E quais foram as estratégias que a Dami tomou para mitigar esses impactos? De forma individual, Chico, eu tive a oportunidade nesses 25 anos de trabalho no setor madeireiro de ter negócios realizados em mais de 50 países. Eu tive a grata oportunidade desde o início da minha carreira de desenvolver um network dentro do setor que me proporcionou e proporcionou às empresas que eu trabalhei uma oportunidade de negócios a longo prazo e de parcerias a longo prazo que fizeram com que a gente conseguisse desenvolver uma política, lá na Dami, por exemplo, de procurar aqueles parceiros que de longa data acompanham não só a empresa, mas a minha pessoa também, para desenvolvimento de novos negócios em paralelo. É lógico que internamente houveram algumas modificações, algumas movimentações de pessoal
inclusive algumas demissões também, agora recentemente, para que nós pudéssemos adaptar à nova realidade da empresa e à nova realidade do setor, que é normal e que infelizmente ninguém deseja fazer isso, né? Mas que infelizmente é necessário porque as adaptações em tempos de crise são quase que obrigatórias, né? Mas o impacto ele foi muito pequeno em termos de percepção dos colaboradores que permanecem na empresa, porque não só acreditavam no potencial da empresa, acreditavam no potencial dos gestores que desenvolvem as suas atividades e tocam os negócios da empresa, né? Então eu confesso para você de que o clima organizacional praticamente não se alterou, porque a reação que aconteceu dentro da empresa ela foi de tal forma satisfatória, não só para o mercado, mas internamente em relação a resultados da empresa, que nós conseguimos manter um clima equilibrado e de credibilidade dentro da empresa, da mesma forma como o clima de credibilidade foi causado também para os nossos parceiros internacionais. Então, te confesso assim que esse não foi o principal dos problemas nossos e a gente conseguiu... O problema apareceu rápido, mas a tomada de decisão ela foi rápida também, então nem deu tempo. E a primeira pergunta é qual é o tamanho, os colaboradores da empresa? Hoje a Dema ela tem 2.500 funcionários diretos e eu não vou saber te precisar nesse momento, mas eu acredito que indiretos mais uns 1.000 ou 1.200 funcionários. Mas que trabalham inteiramente 2.400 e alguma coisinha assim. Legal. Expressivo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente teve o tarifaço, acho que foi ali em junho, julho, né? Foi ali em junho, teve o tarifaço, veio aquela coisa acho que agosto maluca, né? E daí depois tiveram algumas negociações e vieram se reduzindo alguns. A madeira ainda não chegou nesse... Mas teve uma pequena redução na madeira ou não? Não. Ela mantém ainda o inicial? Lá em julho, quando foi criado a Section 232, que foi a primeira que foi estabelecida, isso. Que foi o projeto de proteção economia nacional dos Estados Unidos, né? Sim. Foi quando nós recebemos os primeiros 10% de tarifa, né? Que até então nós não tínhamos, né? E em seguida veio a Section 301, que é contra práticas ilegais no mercado internacional e que nós recebemos os outros 40%. Então hoje a tarifa da madeira está em 50 e não se alterou. Lógico que existe, além das questões organizacionais e legais das duas seções, né, da 232 e da 301, em relação à proteção da política econômica americana, existem as questões políticas envolvidas, que todos nós sabemos, e que, de certa forma, criam uma certa dificuldade, porque a gente vê uma morosidade que essas negociações evoluam, né? Mas fato é que há 2 ou 3 semanas atrás houve uma evolução depois das tratativas iniciais entre ambos os governos, né? Onde mais de 200 produtos tiveram as suas tarifas reduzidas a 20, 25, 22, tem uma gama aí de porcentagens que envolveu, mas a madeira ela não estava incluída. Qual é o ponto negativo e qual é o ponto negativo disso, né? O negativo é que nós ainda estamos sofrendo com a tarifa e tendo que fazer essa caminhada em cima da corda bamba para adaptarmos ao tomar decisões futuras, né? E tomarmos sem saber o quão longe vai. Me passou agora, como se faz um planejamento estratégico. Imagina essa do Paraná ter que sair para o Uruguai. Em relação a isso, não fico os investimentos. E a decisão tem que ser tomada, Ricardo, porque uma empresa como essa que depende só disso, ele não pode ficar, vou aguardar 6 meses. 6 meses ele quebra. Exatamente. Porém, o fato da madeira não ter entrado nessa última tratativa de mais de 200 produtos que tiveram essa evolução, né? A madeira ela se tornou uma prioridade agora, dentro da lista dos produtos que não estavam ou que não foram contemplados nessa negociação. Então, a despeito do que aconteceu lá atrás, a madeira, assim como outros produtos importantes, agora está meio que na ponta da lista, como um dos produtos para negociar. A gente tem a expectativa, de acordo com o que nós acompanhamos, inclusive do apoio institucional interno, para que o devido interesse seja dado ao nosso produto, com a associação nossa dos madeireiros, que é a BINSE lá de Curitiba, né? Sim. Associação Brasileira dos Produtos de Madeira, né? Sim. De que para janeiro e fevereiro a gente tenha uma retomada mais intensa
das negociações, até porque eles estão acompanhando com um corpo jurídico aqui e nos Estados Unidos o acompanhamento dessas negociações para que isso evolua. Eu tive há 2 semanas atrás em São Paulo, numa reunião que foi feita pela ANCHAN, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, onde estavam presentes não só a secretária de Comércio Internacional, o nome dela eu não vou me recordar agora, mas juntamente com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que participou por uma videoconferência nessa reunião que eu estava lá, e nos parece, pelo menos isso foi o comentário geral após esse evento, que reuniu grandes empresários do Brasil inteiro, numa reunião de um dia falando especificamente sobre as questões dos Estados Unidos, de que haverá uma intensificação das negociações novamente a partir do início do ano. E aí a gente tem a expectativa de que isso se resolva. Um dado importante que a gente percebeu agora recentemente, diretamente ligado a isso, em outubro nós participamos de uma feira, praticamente todos os fabricantes de madeira no mercado nacional, uma feira muito importante nos Estados Unidos, da Associação Americana de Produtores de Madeira, a WMA, que foi realizada em Cleveland, no norte dos Estados Unidos. E lá nós tivemos a nítida impressão de que, como a demanda pelo produto de madeira nos Estados Unidos praticamente não reduziu nesse segundo semestre. A demanda continua igual. Continua igual. E a nossa demanda diminuiu naturalmente por conta do tarifaço. Isso representa de forma muito clara para nós e evidenciado pelos nossos clientes que estiveram na feira junto conosco, de que houve uma redução intensa de estoques nos Estados Unidos. Ou seja, eles consumiram os estoques que até então eram altos e, independente da tarifa evoluir ou não positivamente no início do ano, em janeiro e fevereiro, eles têm que reiniciar as negociações para restabelecer os estoques, porque a construção civil nos Estados Unidos não vai alterar. E a residência aumenta, as obras aumentam, e daí vem a pressão para cima do governo, que foi o que aconteceu com o café, aconteceu com o E os impactos de clima, né? Porque tem locais lá que no inverno tu não consegue construir, ou se tu constrói num ritmo bem menor, então tu dá uma acelerada muito grande primavera e verão. Né? E como existe uma expectativa de redução de taxa de juros nos Estados Unidos, porque hoje historicamente, é o período de menor inadimplência do financiamento da casa própria nos Estados Unidos. Ele está abaixo de 1%, que historicamente nunca aconteceu. Existe uma tendência de aumento do financiamento, o que facilita a taxa de juros nos Estados Unidos, obviamente aumenta o consumo da madeira. Então, a expectativa nossa aqui do Brasil, dos produtores de madeira, é que com a redução do estoque do segundo semestre de 2025 e o reinício das compras dos contratos para 2026, a gente tem um aumento do consumo, um aumento das negociações e, por consequência, um aumento das nossas vendas aqui no Brasil, mesmo que não haja uma evolução da tarifa. E deixa eu te fazer uma pergunta, e quando tu está falando isso, tu falou de uma feira agora que tu foi a nível mundial, um monte de gente lá, com certeza o mundo estava lá. Nesse período, teve uma perda do mercado brasileiro para outros mercados estarem entrando nos Estados Unidos? Chegou a ter vocês conseguem mensurar isso? Por exemplo, madeira de outros países que acabaram engolindo um pouco do mercado nacional? E se eu puder complementar, dentro desse tarifaço, as empresas que não trabalham de uma forma sustentável, elas perderam e firmou mais a Adami, porque depois que voltar, o mercado vai entender que a Adami é uma empresa altamente... Que aguentou o tranco, sólida. Isso melhora até no brand e no share lá dentro? São duas excelentes perguntas. A primeira delas em relação ao nosso concorrente internacional, né? O setor de produtos de madeira do Brasil, ele tem uma participação no mercado internacional e especificamente no mercado americano extremamente importante. E hoje nós não temos, a curto e médio prazo, um substituto para o produto nacional. Hoje os grandes concorrentes do produto de pinos do Brasil são o Chile, a Argentina e a Ásia de forma geral. Aí quando eu relaciono a Ásia, eu falo de Vietnã, falo de Indonésia e falo de China especificamente. São os 3 principais concorrentes nossos. Quando a gente tem o problema do tarifaço estabelecido, a gente percebe claramente que mesmo que haja um interesse de nos substituírem por um desses 3 mercados, nenhum dos 3 tem capacidade de
reação de forma tão rápida e com volumes tão grandes que Produtiva. substituam os produtos nacionais. O setor de molduras, só para dar um exemplo para vocês, o Brasil exporta 2.500 contêineres por mês. Perdão, os Estados Unidos consumia 2.500 contêineres por mês. O Brasil é responsável por 50% desse fornecimento nos Estados Unidos. Ou seja, é um mercado extremamente forte, dependente do produto brasileiro e que não consegue, nem por capacidade produtiva, mas também por disponibilidade da matéria-prima brasileira, que esses outros 3 mercados concorrentes o substituem. Então, houve sim, Ricardo, Uma perda. alguma perda, mas ela não é significativa quando a gente fala de manutenção das parcerias do Brasil. E quando a gente fala de manutenção das parcerias, Chico, vou responder a tua pergunta, a sustentabilidade do negócio, ele é ponto fundamental nas negociações, principalmente por prazo de entrega. Quando a gente fala em mercado internacional, a gente tem o chamado lead time de produção, né, que geralmente gira em torno de 60 a 90 dias, e que se não houver essa sustentabilidade empresarial e institucional, para que a gente continue fornecendo dentro do prazo desejado pelos Estados Unidos, naturalmente a gente abriria as portas para outros entrantes. No caso da Dami isso não acontece, porque a verticalidade nos permite hoje de manter a árvore, a tora, a madeira serrada e os produtos que são provenientes desses 3 processos anteriores em funcionamento sem nenhuma descontinuidade de produção. Então, para nós é um grande diferencial competitivo quando o cliente chega para nós agora em janeiro e vai falar assim, olha, eu agora vou começar a repor os meus estoques. Eu consigo manter o prazo de produção de 25 a 30 dias com mais 30 dias de transit time do Brasil para os Estados Unidos para que eu receba o meu produto em 60 dias aqui nos Estados Unidos? Sim, consegue. E aí a gente consegue girar a roda, girar a chave e fazer os negócios continuarem. A capacidade de novos negócios, né? Porque Sem essa dúvida mesma nenhuma. pergunta vai acontecer para outras empresas e naquele titubear comercial de 5 segundos que tu veja bem, pronto, perdeu o negócio. Perdeu o negócio. Aí Roberto chega em 1 segundo, consigo. Exatamente. Aí ganhou. E esse poder de resposta rápida, ele é fundamental nesse momento de crise. O nosso setor de madeira serrada, por exemplo, até antes do problema do tarifaço, nós fazíamos 90 contêineres de moldura por mês e fazíamos 10 a 15 de madeira serrada. Essa adaptação que eu comentei com vocês de mantermos a balança equilibrada e o negócio girando, nós diminuímos o volume de moldura e aumentamos, com diferença de 30 dias, Chico, de 10 a 15 contêineres por mês para 80 de madeira serrada. Ô, louco. Ou seja, a gente deu uma equilibrada na balança, lógico que com produto de menor valor agregado, mas com maior volume. Com maior volume. E que acaba, no final das contas, te dando ali uma sustentabilidade econômica, financeira, para que o negócio Porque um grande continue. problema do Brasil é vender commodity, né? Então a gente é o celeiro do mundo, a gente é Sim. tudo, só que não temos uma capacidade como a Dami tem De reação. De reação? Além de reação, de manufaturar e vender, vender valor agregado. Porque Perfeito. imagino que vender uma madeira serrada seja 2 e a moldura seja 10. Exatamente. Então a nossa capacidade de agregar valor, ela é bem limitada. Então tem uma Dami, né, no mercado que faz isso vertical, que pode vender tanto a tora Quanto o valor agregado, amplia, obviamente que diminui margem, né, porque se tu diminui Claro. de 80, né, mas mantém a balança. E imagina-se, a pergunta é, diante dessa informação, imagina-se, né, a Dami tem lá no seu business plan, 5 anos, a manutenção dos 80 containers cerrado e a volta dos 90 de moldura? Aí a gente entra numa outra questão que é a questão da idade de crescimento da floresta. O time, né? Vem lá da Tá, ponta. exatamente. É o time, né? Quando você foge um pouquinho dessa idade de utilização da madeira, você acaba interferindo num outro ativo que é muito importante para nós, que é manter a floresta saudável também.
E quando eu digo manter a floresta saudável, não é deixar a árvore em pé ou não deixar a árvore em pé. É deixá-la de pé no prazo mínimo necessário para que ela valha o valor dela Dela em pé. na idade. Então, assim, nós temos diversas fases de extração da madeira, né? A extração dela mais fina, que tem uma finalidade, dela de um médio diâmetro, que tem outra finalidade, e do de diâmetro mais grosso, onde você tem a melhor produtividade da madeira e que tem uma terceira finalidade também. Quando a gente faz esse equilíbrio entre os produtos internos da madeira, a gente tem que olhar muito para a floresta. Porque a hora que você começa a consumir um pouco mais do que o saudável para a produção e interfere na floresta, você aumenta o faturamento dentro da empresa, mas você prejudica o faturamento da floresta. Então a gente tem um equilíbrio entre as duas partes e não é simplesmente tira da floresta e bota na produção para não prejudicar o ativo florestal. Então, ele não é diretamente proporcional. Entendi. Porque senão a longo prazo tu pode ficar sem floresta Exatamente. também, daí tem que comprar a floresta de outro, daí o teu fluxo de caixa todo fica bagunçado. A FSC. Tem a própria acreditação, ela deve cuidar disso. Quanto à acreditação, nem tanto, porque ela está diretamente ligado à finalidade do uso da madeira. Então, se eu extraio ela com menos tempo de crescimento, com mais tempo de crescimento, eu justifico essa extração e uso dela de acordo com a norma FSC para determinadas finalidades de produção. Mas o que eu quero dizer é só para nós termos a floresta economicamente viável dentro da idade correta de extração, né? Eu vou tirar muito mais árvores mais novas para uma utilização, eu vou ter menor produtividade daquela madeira, que vai me gerar uma receita menor. E o contrário é... O inverso é verdadeiro. É verdadeiro também. Exatamente. Legal. Deixa eu inverter a pergunta aqui agora. Eu te perguntei se outros mercados invadiram os Estados Unidos, certo? E a gente percebeu nos diversos aí meios de comunicação a política interna dizendo vamos diversificar o produto, nós vendermos para outros países, não dependermos tanto dos Estados Unidos, né? Foi-se vendido isso, não vamos negociar e vamos diversificar para outros países, vamos ampliar a nossa gama de venda. Especificamente no ramo de madeira, conseguiu-se ir para outros países, conseguiu-se abrir novos mercados, tem espaço para isso, não tem espaço para isso, como é que isso teve uma reação, o que ocorreu aí também de repente de ter, para diminuir também o impacto desse tarifaço, né? Ricardo, o produto florestal brasileiro é conhecido mundialmente. Nós não temos hoje dificuldade de colocação de produtos em nenhum local no mundo. Esse histórico que eu comentei com vocês sobre a madeira serrada, por exemplo, nós migramos de uma venda para os Estados Unidos para uma venda para o Oriente Médio. Hoje o nosso principal cliente é a Arábia Saudita. Nós mudamos a chave de uma hora para outra, deixando de vender 10, 15 contêineres para os Estados Unidos para vender 60 para a Arábia Saudita, onde o volume e o nível de construção civil também é altíssimo. Então hoje, dentro da estrutura, eu não falo só da ADAME, eu falo do mercado madeireiro de forma geral no Brasil. Ele tem hoje uma percepção e uma receptividade em âmbito mundial. Nós não temos hoje dificuldade de colocação dos produtos em âmbito mundial. É claro que cada característica de produto tem o seu mercado específico, como por exemplo a moldura, que a percepção do produto ela é melhor em termos de retorno nos Estados Unidos do que em outros produtos. Mas aí a diversidade ela vai estar mais ligada à capacidade comercial, tempo de resposta e conhecimento do que o próprio produto propriamente dito, né? Hoje, nosso produto ele é aceitável nos 4 cantos do mundo. Aí. Desmistificando, então, a gente vive no sul, né? E no sul, a nossa capacidade produtiva de árvore é limitada, falo por Santa Catarina, porque é um estado muito pequeno. Né? Então, a gente tem alguns players aqui, principalmente Planalto, né? Que a gente vê que fazem. E não vemos visualmente a tal da extração ilegal. Né? Como nós ouvimos isso, principalmente na Amazônia. Qual que é a realidade da madeira no Brasil, olhando aí 10 anos para cá? E qual vai ser ou qual será
né, a realidade em próximos 5, 10 anos? Esse é um ponto muito importante, Chico. O Brasil ele é dividido em 2 grandes grupos geograficamente falando. Norte do Brasil, onde de forma mais intensa é produzida ou é extraída a madeira de origem tropical. E no centro-sul do Brasil, mais especificamente Santa Catarina e Paraná, que são os 2 grandes celeiros de reflorestamento do Brasil, a madeira de reflorestamento, quando a gente fala de pinos e eucalipto, Lá por em exemplo, cima não né? é reflorestamento, lá é Lá natural, vamos dizer. é madeira nativa que nós Nativa, chamamos. Mata né? Atlântica. Mata Atlântica. Ah, certo, certo. Ambas estão administradas por órgãos certificadores, como o FSC, em termos das práticas de extração, e ambas são percebidas internacionalmente, e no Brasil também, de como isso é tratado pelo Brasil para legalidade das ações comerciais, né? Eu vou te dizer que dos últimos 10 anos para cá, houve uma formalização muito mais intensa do que era no passado em termos de fiscalização do produto florestal brasileiro. A nível do Brasil inteiro. Nível Brasil inteiro, nos 2 segmentos. Principalmente no de madeira florestal, que antigamente o nível de desmatamento da Mata Atlântica, o nível de desmatamento da floresta do Pantanal, enfim, era muito mais intensa e estava muito mais na mídia do que está hoje. A gente ainda escuta, né? Quando a gente ouve um jornal nacional, ou quando lê um jornal, ou quando vê uma publicação na internet, de que os níveis de desmatamento continuam crescendo, continuam em evidência e tal. Mas quando a gente fala de empresas como a Dami e outras tantas do mercado que trabalham na formalidade, trabalham dentro do mercado internacional, que exigem essa formalidade, a gente percebe que os níveis de ilegalidade são praticamente 0. Hoje, nós estamos relacionados no mercado de madeira tropical, onde a ilegalidade das empresas que trabalham com os mercados internacionais é praticamente 0. Então, há uma... Eu não tinha essa noção, tá? Há uma... isso mudou bastante, né? A Dami hoje não trabalha com nenhum produto de origem tropical. Os nossos produtos são 100% de matas reflorestadas. Mas na empresa que eu trabalhava anteriormente, a Marquette, nós tínhamos alguns produtos no mercado interno onde o acabamento dos produtos era de madeira tropical, como, por exemplo, as portas de Curupixá, onde a lâmina que faz o acabamento da porta ela é produzida de madeira amazônica, de madeira tropical, né? E que também havia um nível de controle extremamente grande para que o produto recebido fosse 100% legal para o reconhecimento das boas práticas e das negociações dentro do mercado brasileiro e do mercado internacional. Mas, de forma geral, para te resumir, nós temos hoje um nível de legalidade da madeira utilizada no Brasil completamente diferente do que era 10 anos atrás. 10 anos atrás. Sem dúvida. E com certeza isso vai se permanecer agora nos próximos 5, 10 anos. Porque está muito mais em evidência, sabe, Ricardo? Hoje as empresas... Porque tu não consegue vender, né? Porque assim, eu acho que o mercado ele se regula também, porque, por exemplo, hoje um órgão internacional não vai querer te comprar sabendo que ela é ilegal. Né? Eu acho que o próprio mercado regula te obriga a ser uma empresa séria que tenha dentro do teu escopo um certificado de origem da madeira, tudo isso também, porque senão tu não vai ter o teu comprador, né? Sim. O teu estoque não sai. E assim, Ricardo, não são todas as empresas que querem isso hoje ainda. Eu tenho que ser honesto em dizer, verdadeiro em dizer que não, no Brasil muito pouco ainda, mas no mercado nacional e internacional não são todas as empresas que requerem. Sério? Quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, por exemplo, Europa, eu vou te dizer que a grande maioria já requer. Estados Unidos, a grande minoria requer. Não tem essa, eu só te compro o produto se não chegou nessa exigência ainda. Não, ainda não. Porém, como você tem que trabalhar para parte do mercado dentro da certificação que regula o uso da tua madeira, empresas como a Dami adotam a operação por completo dentro independente se o cliente quer ou não quer o FSC, nós estamos 100% dentro da certificação para mostrar para o mercado, seja um mercado requerente ou não da certificação, que nós estamos dentro da... E que dá certo. E que dá certo. Dá certo. E aí gera, mesmo que de uma forma indireta, Chico, uma percepção do cliente, mesmo que ele não queira ou que ele não precise disso para vender o meu produto lá nos Estados Unidos, fala assim, eu vou comprar da Dami porque eu sei que a Dami trabalha dentro da legalidade da certificação e tem boas práticas de manejo florestal que me permitem, caso haja uma necessidade futura,
justificar para os meus clientes de que meu fornecedor... É o branding ele. positivo massivo, né? Eu compro de uma empresa que ela é sustentável, a minha marca se ancora nessa empresa sustentável, que eu vou vender, e meu cliente também enxerga isso. Então, é altamente cultural. Não, isso é exatamente isso. É Pensar altamente dentro do cultural, empreendedorismo, se tu pensar o seguinte, eu não estou trabalhando para uma pessoa específica, eu estou fazendo o meu produto da melhor forma possível e quem quiser comprar, né, e eu posso vender para todo mundo, posso vender para quem não, né? E acredito que depois o fluxo de investimento dentro dessa... ele acaba se diluindo e se torna positivo, porque o ilegal também vira uma bagunça, né? Sim. Porque não tem preços diferentes, né? Não tem O preço preço de tabela é esse. No passado até houve uma tentativa de ter um diferencial entre o não certificado e o certificado, sabe? E lá atrás gerava, assim, entre 15% e 25% de diferença de um produto ou outro. Mas a percepção do mercado não paga a diferença do valor. Então, não basta parecer justo. Tem que ser. Tem que ser justo. Não é preço, né? é valor, né? É preço, é valor. Exatamente, você não vende preço, você vende o valor. Partindo agora um pouquinho mais para o final aí, para a gente, de repente, finalizar essa conversa, Roberto. De modo geral, assim, o que tu... Então, assim, claro, a gente falou muito do impacto, falou de tudo isso. E, assim, de uma visão geral, a longo prazo, tu pensa que esse mercado ele vai se manter, tá tranquilo, né, em termos, claro, teve um impacto disso, mas ele está se estabilizando... nos conte um pouco mais a nível de futuro, ver o que tu pensa aí nos próximos 5, 10 anos a nível de mercado. Eu acho que não vai ter uma mudança drástica em termos de perfil de negócio do setor madeireiro hoje no Brasil. Da mesma forma como a minha empresa, a Adami, está se adaptando ao mercado, todas as outras também estão. Até porque, como eu comentei, o produto nacional ele é um produto demandado no mundo inteiro. O que vai acontecer são empresas que vão precisar se adaptar um pouco mais do que outras que já estão de uma forma mais distribuída, digamos assim, no comércio internacional e que possibilitou, de uma forma bem rápida e intensa, readaptar suas formas de negociação para manterem suas estruturas equilibradas. A Adami foi desse jeito, as outras estão tratando dessa forma também. Nós temos hoje um nível de relacionamento empresarial muito aberto dentro da associação da madeira que nos permite perceber dos nossos, eu digo concorrentes, mas muitos amigos aí do setor madeireiro que estão em movimentações muito importantes para se manterem dentro do mercado. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse impacto que nós estamos sofrendo agora da tarifa dos Estados Unidos foi mais importante para que nós pudéssemos abrir os olhos para outras oportunidades de negócio que não somente os Estados Unidos, né? E esse nível de adaptação de todos aí, eu percebo que vai perpetuar dentro do nosso setor aí, não só 10 anos, mas por um longo período aí, sabe? Cara, é sempre, particularmente por mim, na parte estratégica, onde a minha formação, poderia ficar aprendendo o dia inteiro, né? Um poço de conhecimento e prático, né? E prático. Não é uma coisa que a gente prega muito, Roberto, faz o que eu faço, não faz o que eu falo. Porque a gente enxerga muito, mesmo no ramo de consultoria, né? Eu tenho um varejo aqui, que tem muita gente estuda, lê muito e quer ser um especialista, por exemplo. E quando a gente se depara aí com um especialista, né, na prática, com uma vivência dessa, ainda mais no interior, né, 70 mil habitantes. Sim. O Alto Vale tem 300, onde nosso vizinho Blumenau tem 400 mil habitantes. Prova o quanto a nossa cidade tem seu valor, se valoriza, né? O interior como um todo, né? O interior, né? E como o nosso estado, né, cara, é bom, né? Então, particularmente, né, me dói quando eu ouço falar mal de Rio do Sul, falar mal de Santa Catarina e principalmente mal do Brasil, né? Então, uma pessoa que viajou mais de 50, tem acesso a 50 países, com números, um líder, e está aqui na nossa frente. Um prazer, né? Para mim tá louco, cara. Só agradecer. Vou te apertar agora no final, então. Um conselho de empreendedorismo
para as empresas aí que eventualmente estão passando e estão almejando alcançar novos mercados? Eu acho que é acreditar naquilo que a empresa tem por essência dentro das suas atividades, né? A gente que teve a oportunidade, né, Chico, de ter a vivência que teve, conhecer muitas culturas e muitas oportunidades de negócio no mundo inteiro, a gente vê que empresas de todos os segmentos, de qualquer segmento, têm oportunidade no mundo inteiro, né? Então, aquele empreendedor que está iniciando as suas atividades ou que tem uma expectativa de uma expansão um pouco mais agressiva, é que acredite no seu potencial, que acredite no seu produto e invista de uma maneira séria, responsável, dedicada, com gente de responsabilidade também, porque o futuro que aguarda ali na frente, ele é certo para as empresas que trabalham, para os empreendedores que trabalham de maneira adequada, desde que acreditem no seu produto. Isso a gente adota diariamente lá na Adami, né? Principalmente pela situação que estamos passando, inesperada no momento, de acreditar nas suas pessoas, de acreditar no seu produto, de acreditar no seu negócio, porque as alternativas são diversas e a gente vai achar a melhor alternativa, sem dúvida nenhuma. E a mais Sempre. correta, né? É a mais correta. Sempre, exato. Pessoal, excelente, excelente. Eu Nossa, demais. vou me despedir aqui de todos, né? E especificamente do Roberto. Obrigado, uma honra ter aqui do lado. Uma conversa extremamente edificante aqui. A gente ficou mais quieto ouvindo, né? Tivemos uma aula aqui do setor madeireiro, uma aula de mercado, de planejamento, de postura, de liderança, tudo. Só tenho a agradecer. Quem sabe numa próxima aí a gente possa estar batendo mais um papo novamente, te explorar essa tua riqueza de conhecimento. Vim falar de kart. Falar um pouquinho de kart, de outras coisas. De outras também, coisas, a gente, né? Tô sabendo que vai vir uma parceria aí, quem sabe, né? Deus quiser. Vamos ver se quem sabe ano que vem a gente tem uma nova parceria e agradecer mesmo e dizer da honra de poder estar aqui junto ao teu lado e bater esse papo leve e construtivo ao mesmo tempo. Obrigado. Acompanhe o relator, né? Acompanhe o relator, mas já dei minhas palavras antes e, Roberto, no que precisar do Veja Bem. Do Veja Bem, né? estamos à disposição. Estamos sempre de porta aberta. E a honra foi toda minha. Agradeço novamente a oportunidade. Me coloco à disposição para uma próxima ocasião, para um outro assunto que vocês julguem importante também, mas valeu pela parceria, pela amizade aí, estou à disposição. Até a próxima, pessoal. Veja Bem, num próximo bate-papo com um novo empreendedor. Até a próxima.